E vamos lá, senhoras e senhores, para o nosso encontro do masoquista. Hoje nós vamos falar sobre o traço de caráter masoca. Assim como eu fiz um adendo sobre o traço de caráter psicopata, farei também sobre o traço de caráter masoquista. O traço de caráter masoquista, o nome não tem nada a ver com psicopatologia, com doenças, é um nome que respeita toda a estrutura e toda a história do traço de caráter, mas aqui você vai me ver falando masoca ou masoquista. Mas eu vou preferir falar masoca para a tua cabeça não puxar nenhuma construção de doença ou de traço de caráter nesse sentido. Combinado? Vamos lá então. Como eu começo todos os nossos traços, eu vou compartilhar a tela contigo para falar sobre o traço de caráter masoca. Aqui nós temos aonde o traço de caráter masoca está mielinizando, ou seja, qual é a parte do corpo em que está sendo desenvolvida e qual é a fase de formação quando a criança está passando pela fase do masoca. Então aqui, ó, como eu estou mostrando aqui, é a região lombar. Com toda essa região aqui, ó. Isso aqui é bastante importante para a gente entender que a criança ela está ganhando movimentos novos, que a criança ela está aprendendo novas sensações. Isso é importante para a gente entender e é importante para a gente também aprofundar em cada um dos traços que foram falados e que nós estamos repetindo aqui também. Combinado? Então, olha só, aqui algumas explicações agora que eu vou ler junto contigo. O momento de formação do traço acontece por volta de 2 anos e meio até 3 anos e meio, que é o momento do desfraude, ó. Então, isso aqui é importante você entender. Como eu falo em cada um dos traços, isso aqui pode variar de criança para criança, então a gente pode pegar ali o desfraude como um bom exemplo, tá bom? Quando a criança está preparada para o desfraude? Pergunta, quando a criança ela está preparada para o desfraude? Quando consegue subir escadas sem se apoiar em nada, nesse caso, ela já tem as forças necessárias na perna e, consequentemente, o controle do esfíncter anal. Então, isso aqui é uma dica. A gente vai falar um pouquinho disso depois também, mas aqui já está uma dica inicial. Como nessa fase a criança já fala, caminha e se comunica, lembre-se que a fase da mielinização está quase no fim. Ou seja, vou voltar aqui, ó, para você entender que a próxima fase é a fase do traço de caráter rígido. Então, é a penúltima fase para o fim do processo de mielinização. Então, aqui, ó, como nessa fase a criança já fala, caminha e se comunica, há uma cobrança para cima dessa criança por ela ter feito cocô nas calças. E aí nasce a dor do traço de caráter masoquista, que é a humilhação. Igor, por que que é a humilhação? A gente pode, inclusive, falar um pouco sobre esse traço, sobre essa dor específica aqui, porque nesse caso, a criança, ela tem um medo de não decepcionar os pais. Começa a vir um medo de não decepcionar os pais nessa fase. Então ela fica com medo por ela ter feito o cocô nas calças, mas entenda que ela ainda não tem o domínio do esfíncter. Ela sabe já se comunicar, ela sabe falar, ela sabe caminhar, mas ela ainda não tem o controle do esfíncter. Ela pode saber que está quase na hora de fazer, mas ela não tem controle de segurar ainda. Por isso que ela fala: Poxa, eu devia ter segurado dessa vez. Poxa, dessa vez dava. E os pais, se não tiverem essa informação, podem cobrar essa criança, podem maltratar essa criança na percepção da criança, tá? Como eu digo, se o pai fala, poxa, por que você não avisou? Nossa, isso aqui tá fedendo. Tudo isso na interpretação da criança pode gerar uma humilhação, um medo de não decepcionar os pais, tá bom? Inclusive, aí começa a nascer o recurso do traço de caráter masoca.
que é prestar atenção aos detalhes, que é fazer tudo de uma maneira certinha. Para quê? Para literalmente não dar merda. Vamos continuando. Como a criança ainda não tem esse controle de saber quando ela fará xixi ou cocô, ela começa a se cobrar muito e, desse modo, começa a nascer os recursos do masoquista. Foi isso que eu falei. Pois agora ela vai prestar atenção em cada detalhe e perceber quando vai fazer xixi e cocô novamente. Ó, eu quero que você fique com isso aqui, ó. Pois agora ela vai prestar atenção em cada detalhe. Isso é um recurso do traço de caráter masoca. Como ela ainda não tem esse controle, ela começa a usar a musculatura da bunda para não fazer nas calças. E é por esse motivo que os masoquistas têm a bunda mais para dentro. Então, nesse sentido, você vai ver que os traços de caráter masoquista pode ter o glúteo mais para dentro. Por quê? Porque ela fez muita força para segurar isso. Então, pessoas que têm a bunda um pouco mais para dentro são pessoas que tiveram essa fase de uma maneira mais traumática. Por isso que elas vão ter um pouco mais de medo ou receio de não incomodar os outros, de não atrapalhar os outros, de não decepcionar os outros e se sentem humilhadas. Próximo. Quando o masoquista está na dor, ele se fecha, ele fica recluso. Ele se fecha, ele fica recluso. E as duas últimas partes, ó, quando ele está no recurso, criará seus métodos, seus scripts, desenvolve ferramentas para ele conseguir dar conta do dia dele. Para ele é importante dar conta de tudo que acontece à sua volta. Presta atenção nisso aqui, ó, dar conta de tudo. Isso aqui vai trazer um peso para esse traço. É isso que se passa na cabeça do masoquista. Ele precisa saber o que vai acontecer para sair melhor da maneira dele. E o masoquista traz consigo a força. O traço de caráter masoquista traz consigo a força. Então, ó, o masoquista toma cuidado com os pequenos detalhes com o intuito de evitar qualquer constrangimento. Isso é uma frase do traço de caráter masoquista. Então, aqui nós passamos pela primeira introdução, sabendo o que é o traço, o momento onde ele for formado e algumas considerações importantes para você. Tá bom? Nos vemos na próxima aula e cuide do seu traço, tire-o da dor e coloque-o no recurso.